Boa noite, seja bem-vindo ao Segunda Segura de hoje, 17 de junho de 2024, para a gente falar um pouquinho sobre insights do evento da Startse RH Leadership Experience, falando sobre os principais tópicos discutidos, as principais tendências que apareceram lá, o que mais eu ouvi, que insights eu tive, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? E a ideia justamente eu poder compartilhar com vocês um pouco justamente do que eu vi nesse evento da Startse, que ocorreu dia 28 de maio, né? E agora que eu consegui compilar tudo que eu anotei, gente, porque eu sou daquelas que vai para eventos e escreve muita coisa, né? Tem muito conteúdo. Então, o que aconteceu, o que houve, o que falaram a respeito de liderança, de cultura organizacional e de gestão de pessoas nesse evento da Startse, que com certeza se baseou aí em muitos eventos internacionais que ocorreram, inclusive, nesse primeiro semestre de 2024, dando aí o tom do que vai orientar muito a gestão de pessoas e a liderança aí nesse horizonte que já está batendo na porta das organizações, das empresas. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, seja bem-vindo, você que está entrando aqui, seja bem-vindo ao Segunda Segura. Lembrando que Segunda Segura ocorre todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, com o objetivo de poder aprimorar, promover, né, o aprimoramento da sua liderança e fortalecer a sua semana com algum insight, algum tópico específico, para que você possa fazer diferente, com mais segurança psicológica, certo? Bom, gente, eu separei aqui realmente muita coisa, né? Eu escrevi nesse evento da Startse sobre liderança. Mas eu separei 3 tópicos aqui e vocês vão deixando, inclusive, aí perguntas, né? Se tem perguntas, se querem compartilhar alguma questão, podem deixar que eu vou respondendo aqui, certo? Bom, mas eu separei 3 tópicos, né? Pra gente conversar. E o primeiro deles, que ficou muito claro de todas as palestras que eu assisti lá na Startse, é que algo que é óbvio, né? Talvez eu vou dizer para vocês, vão dizer, Carol, você foi até lá para constatar isso eu já sei aqui. Mas calma lá que eu vou mostrar para você qual é o meu ponto de vista. Um dos pontos é que sim, o futuro é incerto, né? Então a gente fala muito sobre efetivamente qual é a próxima tendência, qual é o que vai orientar, o que está acontecendo no mundo, para onde vai girar, como é que a gente engaja as pessoas, como é que a gente multiplica conhecimento, como é que a liderança pode lidar com esse nível de adoecimento, né? A liderança sendo aí responsável e corresponsável por uma série de processos internos, mas cuidando, também tendo esse papel de cuidar das pessoas, né? Mas o fato, gente, é que o futuro cada vez mais ele está se desenhando muito, muito, muito incerto. E o que é isso, né? Que todas aquelas soluções que nós tínhamos como certas, né? Como teorias específicas que nos orientavam, elas estão caindo por terra. Por quê? Porque cada vez mais a gente está lidando com mudanças e com cenários que nunca foram vistos antes, né? A própria motivação das pessoas dentro das organizações frente ao trabalho, a forma como elas estão lidando com o trabalho, tem mudado radicalmente à medida que novas gerações vão entrando aí no mercado de trabalho e, consequentemente, vai forçando, inclusive, as gerações que já estão a se questionarem a respeito da forma como tem se trabalhado, do significado do trabalho, da forma de fazer gestão, e promovendo, sim, mudanças e muitas vezes promovendo, inclusive, dores, né? E quando eu falo sobre o futuro incerto, diante dessa grande frase aqui, desse grande tema, né, que eu separei como o primeiro tema que foi visto, surge sim a importância do foco na cultura,
né? Então, já que o futuro é incerto, onde a gente pode colocar os nossos esforços como líderes, como gestores, e esse olhar organizacional, a chave está na cultura, né? Em olhar justamente para a cultura. E lembrando que cultura nada mais é do que valores em ação. É a forma como uma organização consegue praticar ao longo dos dias, dos anos, né, dos meses, os seus valores e se mantém fiel a esses valores ao longo de todas as mudanças que ela vai experimentando. E aí, se isso surge como a chave desse futuro incerto, está o foco na cultura, vem aí uma série de falas, né, de, bom, onde é que é cultura, mas o que de cultura, né? E aí surge justamente diversas empresas focando de acordo com os seus valores, uma cultura mais empreendedora, uma cultura de aprendizado, uma cultura de bem-estar, e isso a gente escutou. E o que uma cultura empreendedora, uma cultura de aprendizado, uma cultura de bem-estar tem em comum, né, em todos eles? Tem justamente a questão das pessoas poderem serem mais autênticas, trabalhar com mais autenticidade, ou seja, sendo elas mesmas. E aí a gente chega na chave, né, da questão que eu tenho falado muito aqui no Segundas Seguras em todos os meus conteúdos, que é segurança psicológica. Inclusive, esse foi um outro tópico, né? Então, a grande parte das empresas que apresentavam os seus cases e apresentavam o que estava acontecendo, poderia ser inclusive um case mais numérico, um case relacionado à inteligência artificial, mesmo assim, né, que ele poderia ser muito mais conectado com a racionalidade, esse case ele trazia como um pano de fundo a importância da existência de segurança psicológica para os times e para, obviamente, os líderes, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito a respeito que segurança psicológica não é algo só da liderança, mas é algo do time em si, né? Surge quando a gente tem justamente esse time trabalhando e é do time para o líder, do líder para o time, ele trabalha justamente. A segurança psicológica, ela existe nesses dois vieses, né? E a gente precisa começar justamente a olhar para isso de uma forma diferente. Um outro ponto, então, se a chave desse futuro incerto é a gente focar na cultura, e se cultura nada mais é do que os valores da organização em ação, e é isso que permite com que a organização ao longo, né, dos anos, ela possa se manter, o quanto ela consegue ser fiel a esses valores, e se as organizações elas estão buscando, frente a esse futuro incerto, focar em uma cultura empreendedora, uma cultura de aprendizado, uma cultura de bem-estar, e que todas essas culturas têm no seu cerne o quê? Fazer com que as pessoas possam ser elas mesmas, para quê? Né? Por que agora existe esse papo de a gente tem que trabalhar mais a autenticidade das pessoas, precisa dar liberdade para as pessoas serem elas mesmas, né? Por que isso ocorre, certo? Porque a gente está vendo o quê? Se o futuro é incerto, e aí provavelmente você já ouviu aí as siglas, né? O mundo VUCA, o mundo BUNNY, que se multiplica, né? Que todas elas trazem sobre a volatilidade, a incerteza do cenário onde a gente está vivendo. E na verdade tudo isso traz o quê? A complexidade. Nós vivemos uma era da complexidade. Eu já falei aqui, acho que inclusive num Segunda Segura sobre o futuro do trabalho, que a gente está vivendo uma era de complexidade, onde a gente não sabe o que é causa e a consequência, né? E a gente não pode cair na armadilha de buscar uma causa raiz para os desafios do nosso dia a dia, porque talvez a gente vai cair num lugar que não exista, ou a gente corre o risco de desenvolver uma visão míope sobre o problema, né? Então, o que acontece? Se nós estamos numa era da complexidade, né? Uma era onde eu não posso afirmar o que é causa e o que é consequência, porque uma coisa é outra ao mesmo tempo, eu preciso ter cada vez mais mentes pensantes. Eu preciso, dentro de uma organização, ter sim cada vez mais uma multiplicidade de pensamento, de ideias, né? Uma pluralidade de pensamentos, de ideias, de pessoas, de gerações. Por quê? Se eu tenho um futuro que é incerto,
Se eu quero que as pessoas sejam mais ousadas, se eu preciso constantemente estar inovando, olhando para esse cenário que requer a minha adaptação, eu não posso achar que isso vai ficar somente nas mentes dos líderes, na mente do estratégico, na mente dos grandes executivos. Eu preciso ter uma forma de ter, sim, mentes pensantes, criativas, ideias plurais, né? Em todos os níveis da organização, né? Eu preciso ter as pessoas sendo criativas, as pessoas explorando novos olhares dentro do que acontece dentro da organização em todos os níveis. E para isso, eu preciso ter o quê? Segurança psicológica, né? Para que isso ocorra, sem dúvida alguma, eu preciso ter segurança psicológica, porque se eu não tenho segurança psicológica, naturalmente eu vou ter a tendência a forçar as pessoas a entrarem em caixinhas, né? Fazendo com que as pessoas tenham que se encaixar naquele modelo de pensamento, naquele modelo de estrutura, naquele jeito de trabalhar, e daqui a pouco eu tenho todo mundo meio parecidinho, né? E aí, sem dúvida alguma, eu vou perdendo essa capacidade de expressão, de aprendizagem, de ousadia, de empreender, que uma organização, mais do que nunca, né, no mundo de hoje precisa. Então, isso é um ponto principal, né? Então, o que eu coloquei aqui. E uma pergunta que mexeu muito comigo numa das palestras que eu assisti foi justamente uma pergunta que, acho que se eu não me engano, foi uma palestra do iFood, que ele falou: você pularia do avião sem paraquedas? Né? E ele se referia a isso à capacidade de ousar e de pensar diferente e desafiar o status quo, né? De construir uma cultura empreendedora, de algumas organizações que querem, mas não oferecem o paraquedas. E o que seria o paraquedas nesse caso? Nesse caso, o paraquedas seria a segurança psicológica. Teve uma segunda segura aqui, que eu justamente falei para vocês, né, que o grande papel da segurança psicológica é fazer com que as pessoas possam contribuir livremente com a sua opinião, sem medo de retaliação, né, sem medo de serem julgadas, sem medo de serem desrespeitadas, sem medo de serem humilhadas frente às suas opiniões diversas, né? Então, e a comparação que ele traz é o seguinte: tem muita empresa que fala que quer uma cultura empreendedora, que quer a ousadia das pessoas, que quer pluralidade de pensamento, que quer que as pessoas pensem fora da caixa, que não aguenta mais que o pensamento vem somente do estratégico, vem somente dos executivos, que querem equipes mais protagonistas, com senso de dono, enfim, né, as diversas palavras aí que a gente escuta. Mas para eu ter tudo isso, eu preciso ter o quê? Segurança psicológica. E grande parte das empresas querem tudo isso, mas não oferecem segurança psicológica para que as pessoas possam, de fato, desenvolver essa ousadia, esse desafiar o status quo, essa capacidade de protagonizar, né, experimentos dentro da organização, de pensar fora da caixa, de mudar aquilo que de repente está estagnado, de mudar a zona de conforto de muitas pessoas, né? Não é fácil, né? E para isso, sem dúvida alguma, eu tenho que reduzir o atrito social e aumentar o atrito intelectual, ou seja, o social é o parar de julgar um pouco as pessoas, é o parar de julgar a opinião, o jeito e se é apto, se não é apto, e ir para o atrito intelectual, que é um atrito de ideias, de opiniões, né? Então, isso é que a segurança psicológica faz, né? É a base. Então, isso foi um ponto que apareceu lá no Startse muito fortemente em diversas palestras falando sobre liderança, sobre o futuro da liderança, sobre o futuro do mercado de trabalho, sobre cultura, e aí, por onde as empresas começavam essa mudança cultural? Através da segurança psicológica, tá? Então, algo que ficou muito claro também a partir disso, que sem dúvida alguma, nós estamos vivendo um momento onde o ser humano está no centro. E provavelmente você já escutou isso dentro da sua organização, porque eu já trabalhei com diversas organizações que tinham na sua estratégia
o ser humano no centro, o cliente no centro, né? Provavelmente você já ouviu, mas quando a gente olhava sobre isso e olhava assim, as pessoas no centro, isso era simplesmente para uma estratégia de negócio, mas de dentro, né? Dentro da empresa, isso não era efetivamente feito. Na verdade, existia uma cultura com foco total e restrito em resultado. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque sempre surge nessa dúvida. Não é que a gente não as empresas não vão focar em resultado, gente. Uma empresa, ela surge, ela existe para dar lucro, para dar resultado. E tá tudo bem, não há problema nenhum. E é isso mesmo, né? A organização, ela tá ali para remunerar o capital, para remunerar o risco daquele empreendedor. Está super certo, é isso mesmo. Só que, além disso, né, a gente vive um momento onde focar único exclusivamente no exato, no racional, no numérico, né, no cada vez mais a meta, o resultado, vai fazer estar fazendo o quê? Né? Esse modelo de negócio fez o quê? Fez com que a gente levasse a um nível de adoecimento nunca visto, né? Ok, não se tinha um mapeamento a respeito disso e agora está se começando a mapear. E que bom que essa pauta sobre bem-estar, sobre saúde mental veio para as organizações. Porque, sem dúvida alguma, a grande questão que fica é que o modelo de negócio existente, focado único e exclusivamente no resultado, ele tem levado as pessoas ao adoecimento. E se o futuro é incerto, e se eu preciso, diante desse futuro incerto, onde as soluções existentes, aquilo que eu fazia no passado, não serve mais frente a um ambiente totalmente disruptivo, a um ambiente onde as mudanças são exponenciais, elas não são mais lineares, e eu preciso sim do capital humano, porque eu preciso ideias plurais circulando dentro de uma organização livremente nos diferentes níveis. Se eu preciso disso, eu preciso garantir o quê? Segurança psicológica para que as pessoas possam trazer mais resultados. Né? Para que elas possam produzir com leveza, para que elas possam performar dentro daquilo que elas têm de melhor a oferecer, para que elas possam sim aguçar cada vez mais o seu potencial e serem protagonistas dentro das suas áreas de trabalho, tendo iniciativa, tendo senso de dono, tendo capacidade empreendedora, tendo condições de aprender, né? Aprender a aprender, ou seja, continuamente estar nessa versão beta, querendo cada vez mais entender, aprender, e isso, no final das contas, gera duas questões super importantes, né? Resiliência organizacional, não é à toa que existe uma série de estudos, né, que fala que as empresas que hoje estão despontando como as grandes empresas que estão lá em top 10, top 20 do mundo, né? Provavelmente daqui 20 anos elas não vão existir. Por quê? Porque precisamos de resiliência organizacional diante dessas diversas mudanças e diante dessa necessidade cada vez maior de inovação. E quando a gente fala em inovação, a gente não pode se ater somente em tecnologia, né? Eu posso ser um comércio local, eu preciso estar inovando. Eu vou inovar no meu processo, eu vou inovar na minha forma de venda, eu vou inovar na forma de me apresentar para os meus clientes, no relacionamento com esse cliente. Enfim, eu tenho N formas de inovar, e inovação não é somente para uma empresa grande, né, com uma mega estrutura, assim como não é também de um departamento. Inovação tem que ser uma estratégia de negócio. E para eu ter inovação, eu preciso ter segurança psicológica. Então, sim, ao longo do evento da Startse, se falou muito a respeito de segurança psicológica como a base, o alicerce para gestão de pessoas funcionar, para que a liderança possa, sim, conseguir desenvolver o seu trabalho, o seu dia a dia. E algo, justamente, que me chamou super atenção, que foi, inclusive, do Nubank, uma palestra do Nubank, onde a Jéssica do Nubank, ela traz algo muito interessante, que ela fala o seguinte: nós não nascemos para viver em dissonância cognitiva. O que é isso, né? Ela fala que não adianta, foi-se o momento onde na parede da organização estava escrito X,
mas no dia a dia as pessoas percebiam algo totalmente diferente do que estava escrito, né? E ela fala que isso é a dissonância cognitiva, a gente não nasceu para isso, e esse olhar na parede algo, mas o dia a dia é diferente, causa tensão, e sim, tá mais do que provado que causa sofrimento, né? E automaticamente sofrimento leva a adoecimento, e a gente tá vendo aí números absurdos, né, crescendo a respeito dessa questão. Então, fica muito claro, né, que o que sustenta a cultura, né, o que sustenta esse DNA da organização ao longo do tempo e ao longo das mudanças e que traz resiliência organizacional, sim, é o quanto essa empresa consegue praticar diariamente os seus valores, o quanto ela consegue ser congruente. E ela vai conseguir ser congruente não fazendo com que as pessoas entrem num padrão, num molde, numa caixinha. Ela vai conseguir ser congruente dando liberdade para que as pessoas possam ser elas mesmas e trabalhar a sua autenticidade tendo ideias, né, plurais, opiniões divergentes, convergentes e assim sucessivamente, para que ela consiga efetivamente evoluir. E aqui tem uma frase que eles que agora eu não me lembro qual palestra, porque eu fui anotando, que alguém trouxe, super interessante, que ele fala o seguinte: olha, nós estamos numa era do care to dare, né? Que ele fala justamente que é o seguinte: para ousar, se nós queremos ser ousados, e para ousar é preciso gerar confiança, né? Basicamente, essa frase, ela traz isso, né? Então, para ousar, eu preciso ter confiança, eu preciso cuidar, né? Então, é cuidar para ousar, né? Para desafiar. Então, é isso que fica, né, de tudo que foi falado. Bom, e não poderia ser diferente, surge justamente na Startse a pauta do IA, né, da inteligência artificial dentro dos negócios, inteligência artificial no RH, na liderança, na gestão de pessoas, enfim, nos diversos formatos. Inclusive, na feira da Startse, muitas empresas de tecnologia utilizando direto IA para facilitar a vida. E algo que me chamou muita atenção de muitos palestrantes falando que é o seguinte, que a IA surge como suporte, como sustentação, como facilitação daquilo que é super operacional, como um apoio para que as nossas ideias possam fluir livremente, né? Para que a gente possa encontrar um espaço justamente para que a humanização possa fluir mais facilmente. Então, ele fala justamente o seguinte, que a tecnologia, uma frase que um dos palestrantes trouxe, que eu achei super interessante, que ele fala o seguinte: olha, a tecnologia, ela nos dá suporte, né? A tecnologia, ela nos amplia a visão, mas o que nos diferencia é a humanização. E o que vai diferenciar, e aí disso, né, eu fico o quê? Que o que vai efetivamente nos diferenciar e diferenciar as organizações é o contingente humano, é o quanto aquela organização consegue, sim, facilitar esse contingente humano, o quanto aquela organização consegue fazer com que as pessoas possam trabalhar de forma autêntica. E, de novo, trabalhar de forma autêntica para quê? Para que elas possam aguçar cada vez mais o seu potencial, para que elas possam ser cada vez mais protagonistas, para que a organização tenha acesso nos diferentes níveis a ideias plurais, né? A formas de pensamento diferentes dentro dessa organização. Então, isso é um pouco do que apareceu, né? E aí surge justamente algo que que eles trouxeram aqui, fiz um resumo para trabalhar com vocês, a importância de se criar culturas positivas, né? Ou seja, ambientes positivos, porque existe uma pesquisa da Gallup, onde nessa pesquisa eles apontaram que 9% das pessoas que correspondem ao PIB global estão infelizes. Então, 9%, gente, PIB global. Então, a grande questionamento que fica para vocês é o quanto nós poderíamos alavancar a economia global se trabalhássemos mais dentro das organizações a pauta segurança psicológica, felicidade no trabalho, bem-estar
corporativo, o quanto a gente poderia, se 9% do PIB global está infeliz, segundo a pesquisa da Gallup, o quanto a gente poderia sim alavancar essa economia global focando nessa questão. Então, aí mais uma vez mostrando o diferencial que sim, né, segurança psicológica tem para os resultados, que essa pauta a respeito de felicidade no trabalho, essa pauta de bem-estar, essa pauta onde a base, o alicerce é segurança psicológica, ela não está numa caixinha separada de resultado, ela não está numa caixinha separada de produtividade, de performance, muito menos numa caixinha separada de autorresponsabilização, pelo contrário, ela está na mesma caixa, caminhando para o mesmo cenário, né? De mãos dadas. Então, segurança psicológica, produtividade, segurança psicológica, performance e resultado, elas são irmãs siamesas, né? Eles andam juntos. Então, é importante aqui. E aí, sim, um último tópico que eu queria trazer para vocês sobre o que apareceu, a necessidade das pessoas aprenderem dentro das organizações, né? E do conhecimento ser multiplicado por todas as pessoas, não só pelo líder, mas que o conhecimento possa caminhar nos diferentes níveis hierárquicos, mas dentro das organizações, né? Então, o aprender a aprender precisa estar na agenda estratégica dos negócios e da organização. Esse é o último tópico que eu queria trazer, e aí se falou muito na necessidade de multiplicar, né? Os multiplicadores, formação de multiplicadores, efetivamente para que as coisas ocorram, né? E aí, dentro desse tópico, justamente se trouxe muito, né, de que ninguém se engaja com um processo, né? As pessoas se engajam com pessoas. A partir disso que elas vão se engajar. Então, eu preciso sim investir cada vez mais nessa multiplicação, né? Fazer com que a organização como um todo possa aprender a aprender. E aqui fica um ponto, né? Quando a gente fala sobre segurança psicológica, a gente está falando de 4 estágios. O primeiro estágio é a segurança da inclusão. O segundo estágio é a segurança do aprendiz, né? Que é justamente o que? As pessoas conseguirem aprender, elas terem segurança para aprender diante dos seus erros, a entrar dentro dos processos, a questionar, né, como que faz esse processo, aprender efetivamente, ter segurança para poder desempenhar bem o seu papel. O terceiro estágio tem a ver com a contribuição, segurança para contribuir, e o último, somente o último, que acontece lá a questão da ousadia, que é a segurança para desafiar o status quo, que é quando eu consigo, sim, questionar o que está acontecendo, dar a minha opinião sem medo de retaliação. Mas segurança para aprender é um ponto da segurança psicológica. Então, vocês viram que quando a gente fala sobre um futuro incerto e eu preciso trabalhar minha cultura frente a esse futuro incerto, eu também estou falando de segurança psicológica. Quando eu falo que o líder e a organização precisa, sim, a gente está caminhando para um futuro de humanização, né? Do ser humano no centro de fato, e isso ser pauta, estar na agenda estratégica das organizações, a gente está falando de segurança psicológica como alicerce disso. Quando a gente fala sobre organizações precisam aprender, né? E a organização precisa fomentar esse aprender a aprender contínuo que gera resiliência organizacional, nós também estamos falando de segurança psicológica. Então, quando eu falo para vocês e repito 1 milhão de vezes aqui em tudo que é conteúdo que eu faço, que segurança psicológica é o alicerce para a transformação organizacional, que segurança psicológica é o solo fértil onde as soluções que nós precisamos vão encontrar um lugar rico para poder crescer e se desenvolver, é disso que eu estou falando, né? Eu não estou falando somente de uma pauta focada em bem-estar ou de uma pauta somente focada em felicidade no trabalho, não. Eu estou falando de uma pauta justamente onde resultado
está ligado com essa cultura positiva, onde resultado está atrelado à autenticidade das pessoas, a essa segurança psicológica para as pessoas poder entregar melhores resultados, né? Resultados superiores e levar empresas para um futuro, sim, promissor, certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Como sempre, falo demais, como sempre, escrevo aqui o que eu tenho para falar, né? E não seria diferente. Muito conteúdo, né? Espero que tenha feito sentido para vocês. E se você for assistir aqui a gravação a respeito dos insights do Startse RH Leadership Experience 2024, deixa aqui nos comentários qual o principal insight que eu trouxe que fez sentido para você. Deixa a sua opinião também sobre tudo que eu falei, concorda, discorda, nunca pensou sobre isso, quero saber a tua opinião, deixa aqui. E se você não conhece muito sobre segurança psicológica, caiu aqui pela primeira vez ou já me ouviu falar, mas quer conhecer um pouco mais, lá no link da bio tem o manual prático falando sobre liderança segura, como construir empresas resilientes e inovadoras. Então é só você clicar no link da bio, tem o manual prático, né? Libera ali o teu acesso para você conhecer um pouco mais sobre como a liderança segura, ela pode construir sim todo esse cenário que eu trouxe para vocês. E a liderança segura nada mais é do que a liderança que utiliza na sua base, no seu estilo de liderança, a segurança psicológica com os seus times, nos seus relacionamentos, no ambiente de trabalho, construindo ambientes de trabalho onde todos prosperam, tá bom? Então, se ficou interessado, clica lá no link da bio e libera o teu acesso para o manual prático. Certo, gente? Uma excelente semana para vocês, uma semana inspiradora aí, e que esse conteúdo possa ter feito sentido, fortalecido a tua semana, né, esse início de semana e contribuído para aprimorar a tua liderança. Certo? Vamos juntos então nessa jornada, espero que tenham gostado. Deixa o comentário aqui o que você achou e nos vemos segunda que vem com o Segunda Segura, 7h30 da noite, onde eu vou falar sobre como a segurança psicológica me ajuda em momentos de decisão. Esse conteúdo também tá muito bom, tá bom? Beijos para vocês, excelente semana. Tchau, tchau.